E aí, galera, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Maria Clara. Beleza? Tudo bem com Bom dia. você? Bom Bom dia, dia, Luiz. Inaci. Ana Cláudia está entrando, Daniel, Amanda, Márcia. Enquanto vocês entram aqui, eu vou abrir o meu slide e vou abrir também o nosso simulador, que hoje nós vamos falar sobre a acuidade visual, problemas da visão humana, vamos discutir um pouco isso aí, tá, gente? Nós vamos encerrar hoje, né? Vamos começar. Aí amanhã, na quarta, acho que é amanhã que eu tenho aula com vocês. Na próxima aula eu faço mais exercícios. Fica nesse processo aí. Deixa eu abrir a minha CCR. Óptica da visão. Gente, assim, me lembra, por favor, lá no grupo, que, tipo assim, eu juro pra vocês, cara, tem tanta demanda, tanta coisa pra fazer, que se vocês dão me lembrar no grupo para eu enviar, né, o material, os slides, né, para vocês, eu vou esquecer. Eu já coloquei, já na minha frente, que tem várias anotaçõezinhas, mas, cara, eu tenho que criar a prática de ficar lendo essas informações. Aí eu acabo não lendo as informações, eu acabo esquecendo, tá? Eu gostaria muito que vocês me lembrassem lá no grupo ou no privado para eu enviar o material para vocês, o exercício, meus slides, né? Para que vocês possam ter esse material. Retina, bastonetes, aflição, cones, retina, RBG, eu fiz ali sobre daltonismo. Perfeitamente. Então, nós estamos agora. Deixa eu. Então, vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar minha tela. Show. Então, estamos aqui, galera. Exatamente nesse slide que nós estamos de daltonismo, né? Claro que vocês vão estudar daltonismo. Esses problemas relacionados aí, se estuda a primeira lei, segunda lei de Mendel e tal, heterozigoto, homozigoto excessivo e tal, heranças ligadas ao X, heranças ligadas ao Y, só você estuda isso em genética. Não sei em que ano que genética você está distribuído, mas você estudou isso em genética. Aqui eu só quis mostrar para vocês que o problema do daltonismo está diretamente relacionado ao no sistema RGB, né? Uma deficiência na captação de algum tipo de comprimento de onda, né? Lembra que nós discutimos isso na aula anterior, né? Que nós falamos sobre aqui, ó, sobre os cones, né? Os cones L, os M's e o S, e cada um está responsável pela excitação em uma faixa de comprimento de onda do espectro visível, e essas misturas e essas composições desses estímulos é o que gera essa magnitude de cores que nós conseguimos observar em nosso entorno. E aí eu mostrei para vocês no simulador que, dependendo da intensidade de cada cor dessa, vermelho, verde ou azul, daí no RGB, red, green e blue, então, de acordo com a intensidade de cada pigmento desse, né, ao excitar esses cones, eu vou ter uma composição de cor diferente. Isso já foi questão do Enem, tá, gente? Ele deu uns dados para a gente, já falou de daltonismo no Enem também, dentro da prova de física. Olha que massa, cara. Então, é bem interessante esse assunto. Depois a gente resolve essas questões. Assim, a gente resolve poucas questões do Enem esse ano, que eu deixo mais reservada para o ano que vem, né? Então, questões como essa, o ano que vem a gente volta a falar sobre isso, né? E aí vocês vão ver que, poxa, é tranquilaço, vocês vão lembrar dessa aula. Eu tô lá
no terceiro ano, e aí quando eu falo de um assunto, né, com ele, eu falo assim, nossa, eu tô lembrando, tá, professor, eu sei fazer isso aí, porque aprenderam muito bem no segundo ano, então no terceiro ano basta sendo só mais uma revisão, mais uma resolução de exercícios. Então, se vocês, no livro de vocês do SAR, no pré-uni, que é o ano que vem, a matéria que está distribuída para vocês em 4 capítulos, ó, lentes esféricas 1, lentes esféricas 2, instrumentos óticos, problemas da visão, em 4 capítulos, ele dividiu em 2 aulas. 2 aulas são 2 aulas de 50 minutos, tá? Então eu teria que dar todos esses assuntos em 2 aulas de 50 minutos no ano que vem. Só para vocês terem uma ideia como que eles entendem, que vocês já viram, vocês só precisam fazer exercícios. Então, é aqui que eu quero chegar, né? É aqui que nós vamos trabalhar. Eu sei que tá, poxa, professor, mas tá ruim para eu enxergar isso aqui, professor. O que está acontecendo? O que tem a ver essa borboleta aí, né? Esse objeto se aproximando e se afastando? O que isso tem a ver com o nosso olho humano, com o cristalino, com o problema da acomodação visual? E é esse o nosso papel agora, entender isso aí. Então vamos abrir um simulador e eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o comportamento, né? O comportamento do nosso cristalino. Claro, gente, que esse encurtamento, esse alongamento do cristalino tem a ver com os nossos músculos ciliares. Deixa eu colocar a fotinha aqui do lado. Deixa eu parar aqui. Analisa para mim a seguinte situação. Ó, aqui eu tenho um objeto, eu consigo aproximar esse objeto ou afastar esse objeto. Olha o que está acontecendo quando eu aproximo esse objeto. Olha o meu cristalino quando eu aproximo o meu objeto. O que acontece com o formato dessa lente? Né? Ela não fica mais espessa. Né? Ela não fica mais espessa. O que está acontecendo? Para ela ficar mais gordinha, ou seja, vai ficar mais espessa, a palavra não seria essa, né? Para ela ficar mais espessa, ó, para ela ficar com esse formato mais arredondado, o seu raio se torna menor. Se seu raio se torna menor, ela se torna mais convergente. A sua vergência aumenta, ela consegue curvar os raios mais para próximo de si. À medida que meu objeto vai se afastando, ó, o que acontece? Ela vai ficando mais delgada, mais fininha. Olha só, mais fininha. Para ela ficar fininha, galera, ou para ela se alongar, tudo vai depender desse cara aqui, ó. Eu tenho 2 estruturas envolvidas aqui. Uma são esses músculos ciliares. Esse na parte superior e na parte inferior, tá? Músculos ciliares. Então, esses músculos ciliares, quando eles se contraem, quando eles, né? Quando há uma contração, são músculos lisos, tá, gente? Não são músculos, são um sistema nervoso autônomo. Não depende da nossa vontade. Eu não consigo falar assim, músculo ciliar, agora você vai contrair. Não é diferente do meu bíceps, que eu consigo contrair ou consigo alongar. Contrair ou alongar. Ele aqui, ó, a musculatura aqui, ó, esquelética, eu consigo comandar. Contrair e relaxar. Agora, a musculatura lisa eu não consigo. Então, os músculos ciliares são musculatura lisa, então não depende da minha vontade. Então, o estímulo físico, o estímulo dos raios provenientes desse meu objeto é que vai fazer com que aconteça a acomodação visual. Tá claro? Então, dependendo desse estímulo, se esses raios não estão chegando tão eficientemente na minha retina, o que o meu olho vai tentar fazer? Ele vai tentar focalizar. E como que ele busca esse foco? Relaxando ou contraindo o músculo liso, os músculos ciliares. Se eles contraírem o músculo ciliar, eles vão alongar o meu cristalino. Então, o meu cristalino vai ficar mais fino. Então, quando o objeto está distante de mim, o que ele faz? Ele contrai os músculos ciliares e o meu cristalino ele vai se alongando.
vai se esticando. Quando esse objeto está próximo de mim, o que acontece com os meus músculos ciliares? Eles vão se relaxando e o meu cristalino vai se contraindo, vai ficando mais espesso. Então, essa acomodação visual do objeto perto e longe, que é chamada de acomodação visual, é o meu cristalino em sincronismo com os meus músculos ciliares. Então, quando meus músculos ciliares contraem, meu cristalino alonga, se torna mais fino, quer dizer que eu estou com uma acuidade visual para objetos de longe. Quando o objeto está perto, o que acontece com meus músculos ciliares? Eles relaxam e o meu cristalino se contrai, fica mais curtinho, ele fica mais espesso, ele aumenta a sua convergência. Show? Tranquilo para vocês aí? Entenderam a acuidade visual? Como é que acontece? O processo de sincronismo. Os músculos ciliares, se eles se contrair, eles estão puxando o cristalino. Então, o cristalino fica mais fino, com uma menor vergência. É para eu enxergar objetos de longe. Quando o objeto está de perto, o que acontece? Os músculos ciliares relaxam, meu cristalino fica mais espesso, ele aumenta a sua convergência, aí eu consigo enxergar o objeto de perto. Se eu não tenho essa acuidade visual, eu vou ter dificuldade para enxergar objetos. Tá? Perfeito? Vocês já perceberam o que míope faz? Quando ele quer enxergar de longe, a careta que o míope faz, eu tenho astigmatismo, né? Mas também faz também, né? Quando ele chega um objeto de longe, ele franze a testa, tenta comprimir o globo ocular, com uma sensação desesperadora de fazer o quê? De melhorar a acuidade visual. Os estímulos não estão chegando com perfeição lá na minha retina e eu vou ter comprometimento na formação dessa imagem. Eu vou ter uma imagem um pouco borrada. Alguém falou alguma coisa aqui? É presença ainda. Gente, fala para mim se vocês entenderam. Eu tô falando. Show. Então vamos voltar para o nosso slide. Então vou apagar aqui. Perfeito? Então, o objeto próximo, olha como é que está meu cristalino. Tá? Meu cristalino está mais comprimido, ele está mais espesso e meus músculos ciliares estão relaxados. Quando o objeto está de longe, o que acontece com os meus músculos ciliares? Eles se contraem e eles alongam o meu cristalino. Perfeito? Se eu estou com o meu cristalino contraído e o objeto, e eu tentar enxergar um objeto distante, eu vou enxergar algo borrado. Se eu estou com o meu cristalino relaxado, ou seja, esticado, eu enxergo muito bem objetos de longe, mas objetos de próximo, perto de mim, vai ser borrado. Vai ter uma imagem imperfeita, um estímulo imperfeito. Perfeito, galera? Show? E vou trabalhar uma questãozinha com vocês do Enem, né? Caiu no Enem, então vamos ver como é que uma questão dessa pode cair no Enem, como é que foi que caiu. O Enem 2015, entre os anos de 1028 e 1038, eu não sei pronunciar esse nome, não sei se é Al-Zazen, deve ser assim, Al-Azen, né? Escreveu sua principal obra, O Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmera escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia, o que é analogia? Se eu comparar essa figura ou alguma outra coisa, então quando eu comparo duas coisas, eu estou fazendo uma analogia, estou fazendo uma comparação. Então, se fizermos uma comparação entre a ilustração e o olho humano, então eu estou comparando o que eu estou vendo ali com o olho humano. O tecido, que é o anteparo, que esse Al-Azen fez,
ele corresponde a que estrutura da visão humana? A íris, a retina, a pupila, a córnea ou ao cristalino? Alguém fala para mim, liga o áudio aí e fala para mim qual que vocês marcariam. Retina. Retina. Você acha que de cada 10 pessoas que fizeram a prova do Enem, quantas acertaram? De cada 10. Maria Clara, quantas? 3. 3 pessoas. 7 erraram essa questão. Você acha que é uma questão que teria um número tão grande assim de erro? Não é uma questão fácil? Porque, tipo, a gente lembra agora, mas na hora que são elos. Isso aí, Maria Clara. Então, você já sabe como estudar para o Enem, né? Repetir, repetir, repetir e repetir. Não tem segredo. Você não precisa ser inteligente, não precisa ser o melhor da sala, não precisa ser o melhor da escola, não precisa ter premiação, não precisa ter nada. Você precisa ter uma rotina de repetições, uma rotina de revisões. Só isso. Mais nada. Não precisa ser brilhante. Não estou falando que você não é, tá, Maria Clara? Estou falando que não há necessidade, né, de ser uma pessoa, de ser algo diferenciado para poder se dar bem no Enem. Olha uma questão aqui que as pessoas erram, mas que se você acertar, já está na frente das outras que erraram. Eu tenho mais uma, só que essa aqui eu não vou fazer com vocês agora, eu vou deixar para fazer amanhã. Tá? Eu vou até pausar aqui para vocês não verem a resposta dela. Tá? Agora eu voltei. Então, eu já falei sobre acomodação visual e agora eu vou falar sobre o primeiro problema de ametropias, que é a miopia. Provavelmente já ouviram falar sobre miopia. Qual é o problema dos míopes? Existem várias teorias. Existem a teoria que o globo ocular dos míopes, deixa eu pegar uma caneta aqui, ele é um pouco mais alongado do que o globo ocular de uma pessoa não míope. Acredita-se que 3/4 da população mundial tem algum grau de miopia. O problema do míope, e isso é importante, eles vão perguntar isso para vocês em questões de vestibulares, é que o míope, devido a seu cristalino ou o seu globo ocular está um pouco mais alongado, a imagem, então esse cristalino curva os raios antes dessa imagem chegar na retina. Então quer dizer que a imagem no olho de um míope forma antes da retina. Se forma antes da retina, e se é na retina que eu tenho os meus cones e meus bastonetes, então quer dizer que eu vou ter um comprometimento desse estímulo. Então quer dizer que os míopes vão ter dificuldade para enxergar, principalmente objetos de longe. Os míopes enxergam muito bem de perto. Dependendo do grau de miopia, ele começa a pegar um objeto, e você já viu o míope sem óculos? Ele começa a ler e começa a aproximar, aproximar, aproximar. Eu já dei aula para um aluno lá no EMIR, que ele tinha, se não me engano, 10 e 12 graus, uma coisa assim, de miopia. E ele lia assim, gente, juro para vocês. Papel aqui e assim. Tá? Óculos muito caro, tinha que fazer processo cirúrgico, de família humilde, né? É muito complexo, né? Muito complexo isso. Então, primeiro, o que eu tenho que saber de míope? O que é o míope? O míope se caracteriza pela dificuldade de enxergar objetos de longe. A imagem do objeto formado em um olho de um míope forma antes da retina. Professor, e como é que eu vou fazer para corrigir esse problema visual, né? Como que eu vou fazer para corrigir esse problema visual? Já que o míope, o problema é que esses raios são convergidos antes da retina, se eu pegar esses raios e afastar um pouquinho, eu vou fazer com que eles se formem exatamente sobre a retina. Então, se eu preciso afastar os raios, eu tenho que usar uma lente corretiva
divergente. Olha essa lente aqui, galera. É uma lente divergente. Então, os míopes usam lentes divergentes. Lembram que lentes divergentes, a distância focal delas é negativa? Então, se a vergência, ou seja, se o grau de uma lente é igual ao inverso da distância focal, se a minha distância focal for negativa, então quer dizer que a minha vergência também será negativa. Então quer dizer que a minha vergência será menor do que zero. Então, toda vez que vocês olharem para um receituário de oftalmologista, enxergar que na frente lá está escrito assim, olho direito, aí tem 2 pontos, -2, quer dizer que esse cara está usando que uma lente divergente. Então, provavelmente, ele é um míope. Piada para não esquecer que tipo de lente que o míope usa. É uma piada, não, é uma pergunta que começa. Por que que míope não vai no zoológico? Alguém sabe? Por que que míope não vai no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Isso aí, porque ele usa lente divergente. Piada boba, mas que ajuda a memorizar um detalhezinho. Show? Então, ó, características do míope. Dificuldade para enxergar objeto de longe. A imagem é formada antes da retina. Ele usa lentes divergentes. É isso que vocês precisam saber para o Enem. É isso que vocês precisam saber para o vestibular. Tá claro? Gente, como que eu vou calcular? Claro que hoje não é mais assim, né? Todo mundo já fez exame oftalmológico e sabe que você tem uma lente. Aí o oftalmologista fala assim, assim. Aí ele vai trocando. E assim, melhora ou piora? E assim, e assim, e assim. Melhorou? Piorou? Melhorou? Piorou? Tá enxergando? Não é assim? Alguns mudam manual, outros mudam, já tem automatizado, mas em suma a maioria é assim. Mas não é bem assim, que era feito na antiguidade. Na antiguidade fazia o seguinte, pegava-se um objeto, meu pincel, e pedia para a pessoa, por exemplo, ler alguma coisa escrito aqui na minha caneta. Aí perguntava, você está lendo? Ele falou, tô. Você está lendo? Está conseguindo ver? Tô. Tá vendo? Tô. Tá vendo? Ih, caralho, não estou vendo mais. Eu não enxergo mais. Aí mede essa distância. Perfeito? Mede essa distância. Suponhamos que essa distância deu 50 centímetros. É a partir do ponto que eu não consigo mais enxergar. Está tudo borrado. Eu não estou conseguindo ver com perfeição. Aí eu vou calcular o grau da minha lente. Então, a distância focal da minha lente vai ser igual a menos a distância máxima que eu consegui enxergar um nome, uma letra com perfeição. A partir dessa distância, suponhamos que foi 50 centímetros, a partir dessa distância eu não consigo enxergar mais com perfeição, está tudo borrado, eu estou com dificuldade para ler. Então quer dizer que a distância focal da minha lente vale menos 50 centímetros. Aí eu jogo isso para o grau da minha lente, jogo isso lá. Então a vergência da minha lente vai ser igual a menos 1 sobre 0,5, que é em metros. Então quer dizer que a vergência da minha lente seria o quê? Menos 2 graus no cotidiano, dioptrias na física. Então quer dizer que para corrigir minha visão eu vou precisar de uma lente de 2 graus e uma lente divergente. Tranquilo? Como é que... E aí, né, os fabricantes de lente, estão falando isso aí antes desse processo automatizado. O que eles faziam com isso aqui? Jogava isso lá para aquela equação dos fabricantes de lente, tá, gente? Lá para aquela equação e iam produzir essa lente aí, esse artefato trabalhoso. Olha só.
jogava ali para calcular os raios e tal. Hoje não é mais assim, né? Hoje esse processo é tudo automatizado. Mas se a gente botasse aí início do século XX, século XIX, século XX, né? Era tudo assim, tudo nada automatizado. Hoje, né? Eu coloco lá no meu computador que eu quero uma lente, lente tal, tantos graus, tanto isso, tanto aquilo, eu já faço isso automatizado. Mas antes não era assim. Entenderam como é que eu vou converter a minha dificuldade visual em graus da minha lente? Tá claro? Para um olho míope? Eu quero feedback aí. Ficou claro aí, galera? Ei, estão aí ainda ou saiu todo mundo? Beleza. Beleza. Vocês estão me dando gelo, tá? Então, como é que fala isso? Estão me cancelando. Eu acho que vocês estão me cancelando. Eu vou pedir o Danilo para diminuir o número de aula com vocês, para poder vocês pararem de me cancelar. Para ver se sente saudade física. Vamos. Já viram falar em hipermetropia? A hipermetropia é diferente da miopia. Porque o hipermétrope, ele tem dificuldade para enxergar objetos de perto. Os objetos de longe, eles enxergam perfeitamente. Mas os objetos de perto, eles têm dificuldade. O míope não, né? O míope enxerga bem de perto e péssimo de longe, né? Agora, o hipermétrope não, né? O hipermétrope, ou seja, a pessoa que tem hipermetropia, ele enxerga perfeitamente de longe e pessimamente de perto. Diferentemente da miopia, que a imagem é formada antes da retina, no olho hipermétrope, acredita que ele é mais achatado. O olho míope ele é mais alongado. O olho de uma pessoa hipermétrope ele é mais achatado. A imagem é formada depois da retina. Então a imagem iria se formar perfeitamente se a retina fosse um pouco mais atrás. Então quer dizer que também não fica perfeito, porque a imagem tem que formar sobre a retina. Porque lá tem uns cones subastonetes que precisam ser excitados. Se a imagem forma antes, a excitação não é perfeita. Se ela se formar depois, também não é perfeita. Então, o problema do olho de uma pessoa com hipermetropia é que o poder de divergência do cristalino do olho dessa pessoa não é tão bom. Ele não está curvando os raios tão eficientemente. Então, eu preciso ajudar essa lente natural do olho a fazer isso. Então, se eu preciso curvar os raios, as pessoas que têm hipermetropia vão usar lentes convergentes. Então, a hipermetropia se caracteriza pela dificuldade de enxergar objetos de perto, ou seja, de objetos num ponto próximo normal. Professor, esse ponto próximo normal qual é? 25 centímetros do seu olho. Quer dizer que se você enxerga um objeto a 25 centímetros do seu olho com perfeição, você é perfeito. Se você precisar se aproximar ou afastar, você tem um problema visual. Se você precisar aproximar, você é míope. Se precisar se afastar, você é hipermétrope. Se você aproximar e afastar e não resolveu nada, você tem astigmatismo. Ah, esse é o seu problema, tá vendo? Olha como é que era feito os exames oftalmológicos na idade antiga, né? Século XIX, século XX. Olha que trabalho que era. Não era assim. Tá bom assim? Tá bom assim? Melhorou? Piorou? E agora? Como é que tá? E agora? E aí? Melhorou? Piorou? É assim hoje. Galera, olha a lente que a pessoa está usando. Uma lente, olha aqui, convergente. Perfeito? Essa lente convergente, ela junto com o meu cristalino, que também é uma lente convergente, mas uma pessoa com hipermetropia, essa lente está com uma convergência muito fraca, essa minha lente natural. Então, eu preciso ajudar, eu preciso cooperar o meu cristalino. Então, eu vou aumentar a sua vergência. Eu vou aumentar a capacidade de curvar os raios. Tem cálculo para isso também.
Professor, o que é esse 25 aqui embaixo, aqui, ó, que você colocou? Esse 25 aqui, gente, ó, é o ponto próximo normal. Quer dizer que o indivíduo normal enxerga aqui, ó, um objeto em perfeita condição. Só que o hipermétrope, quando eu colocar 25, ele não está enxergando, ele vai ter que afastar. Ele vai afastar, ele vai afastar. Aí ele vai chegar uma hora e falar assim, opa, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. E é essa distância que eu vou colocar aqui, que pode ser 1 metro, que pode ser 2 metros, que pode ser 3 metros. Vamos supor que para essa pessoa, essa distância foi de 1 metro. Então, ela só consegue enxergar um objeto em perfeito estado depois de 1 metro dela. Ela fala, opa, agora aqui eu consigo ler tudo. Daqui eu leio tudo, daqui eu leio nada. Daqui eu consigo ler tudo. Caramba, J10 é o melhor. Está escrito aqui, caramba, massa. Aí agora eu vou ter que colocar ali. Então, se é 1 metro, vamos calcular, então, quantos graus essa pessoa precisa. Então, ó, 1 sobre 0,25, isso é da fórmula, porque esses 25 centímetros é o ponto próximo normal, menos 1 sobre 1. 1 dividido por 0,25 vale quanto? 4 menos 1. Então, quer dizer que ele tem 3 graus de hipermetropia. Então, quer dizer que a sua lente tem que ter 3 graus e tem que ser uma lente convergente. Show? Mais um pouquinho. O astigmatismo, que é o meu caso, né? O astigmatismo se deve à assimetria da curvatura da córnea. Principalmente pessoas como eu, né, oriundas do Mediterrâneo, ali, olhos claros, né, azuis normalmente, nós temos a nossa córnea, ela tem um pequeno problema, né, de assimetria. Então quer dizer que não é qualquer posição que eu estou aqui que esses raios vão se refratar com perfeição. Então, eu vou ter um comprometimento da entrada desse estímulo físico, desse estímulo luminoso. E essa dificuldade nessa penetração desse estímulo físico vai gerar para mim uma dificuldade na formação da minha imagem. Então, o astigmata, que é a pessoa que tem esse problema, ele não enxerga nem bem de perto, nem bem de longe. Então, ele precisa usar uma lente chamada de esferocilíndricas. Então, ó, o míope usa lente o quê? Divergente. O hipermétrope, convergente. E o astigmata usa lente esferocilíndricas. Foge do nosso conhecimento a nível médio calcular como que eu chego aos graus de um astigmata. Isso eu não vou colocar. Galera, existe também um problema visual relacionado à idade. O problema também é a idade. Como eu já disse, conversei com vocês. A regra da natureza é clara. Você nasce, você cresce, você reproduz e você morre. Pensando nisso, a idade do ser humano, ela está mais além do que esse ciclo. Então, a gente nasce, cresce, reproduz ou não, né? Aí já é questão de opção, mas... E a gente fica. Estamos cada vez mais aumentando a nossa expectativa de vida. Fica e só morre depois de muitos anos. No reino animal, comparando outros animais, mamíferos como a gente, eles não têm esse ciclo de vida, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Um dos grandes problemas da visão humana é que o envelhecimento vai causar eu posso falar, um enrijecimento, né? Esse músculo ciliar aqui, ó, que é responsável pela acomodação visual, ele vai se enturmecendo, ele vai ficando mais rígido. Ele perde a capacidade de flexibilização.
Então ele vai se contraindo, vai ficando cada vez mais enrijecido. E cada vez mais que ele se contrai, ele puxa o cristalino. Então ele se contrai, ele puxa o cristalino. Então ele vai diminuindo o seu tamanho e, consequentemente, ele vai fazendo com que o cristalino aumenta. Então eu posso falar que a presbiopia é causada ou pelo enrijecimento dos músculos ciliares ou do crescimento do cristalino, que tanto faz. Porque quem causou o crescimento do cristalino? Foi o enrijecimento dos músculos ciliares. Então, esses músculos ciliares, eles vão se encurtando, ficando cada vez mais rígidos, mais duro, perdendo a flexibilidade. Perfeito? Se nós tivéssemos em uma outra... Eles vão puxando, puxando, puxando. Então, esse cristalino, ele vai ficando cada vez mais fininho. Lembra da acomodação visual? Se ele está fininho, eu vou ter dificuldade para enxergar o objeto de perto. E essa presbiopia é chamada de doença do braço curto. Você já depararam com o tio, com a tia, com a mãe ou com o pai, pegando o telefone celular e tendo que afastar para ler uma mensagem. Braço curto. Às vezes o braço já está pequeno, aí tem que botar a cabeça para trás para ler. O que eles têm? Presbiopia. Onde que aparece? Normalmente, depois dos 40 anos. Né? Depois dos 40 anos, aparece o problema dessas pessoas chegando muito bem de longe. Enxergando muito bem. Eu enxergo bem de perto, de longe, uma bosta. Né? Galera, a presbiopia é tratada como a hipermetropia. Tá? Eu utilizo lentes convergentes. A diferença da hipermetropia é que o problema não está no envelhecimento. O problema não está no envelhecimento, a hipermetropia. Agora, a presbiopia, o problema é o envelhecimento, é a idade avançada. Fisiologicamente falando, eu estou falando de idade avançada. Eu estou falando de fisiologicamente, esse cara já está há 15 anos sofrendo envelhecimento, já que a partir dos 25 anos você começa a envelhecer. Então, velho. Não para os dias atuais, né? Para os dias atuais, a pessoa de 40 anos é super jovem. Mas vamos. Olha as imagens aqui, a gente concluir a nossa aula. Na próxima aula, a gente faz exercícios. Uma pessoa com visão normal, ela está enxergando o jornal, os pães, o café e o leite, normalmente. O míope enxerga bem o jornal e de longe tudo borrado. Uma pessoa com hipermetropia, comparada à miopia, a miopia está enxergando o jornal muito bem, já a hipermétrope não. O míope não consegue enxergar objetos de longe, está meio borrado, enquanto o hipermétrope de longe está perfeito. Perfeito? Comparando os três, o míope enxerga bem de perto e borrado de longe. O hipermétrope enxerga borrado de perto e bem de longe. O astigmata, nem de perto, nem de longe. Eu sou astigmata. E quando me perguntam, professor, por que você não dá aula de óculos, não vai à escola de óculos? Eu já expliquei isso para vocês, porque quando você enxerga esse mundo borrado, você começa a desenvolver várias outras habilidades para a percepção do mundo. E aí eu consigo enxergar o mundo de maneira diferente, de maneira que os meus olhos não vão me indicar esse mundo borrado. Me despertou a capacidade de enxergar as pessoas um pouquinho diferente. Mas em casa eu uso óculos, eu estou dando aula aqui, às vezes eu uso óculos, ele está ali, está a 2 metros de distância, eu vou lá buscar ele, mas eu estou com preguiça. Tá? Galera, um resumozinho para a gente aqui, que eu coloquei, interessante que faça um print aí. Então, o míope, o problema dele é que a imagem forma antes da retina e tem dificuldade para enxergar de longe. Ele usa lente divergente. A distância focal dele, da lente que ele vai utilizar, é igual à distância do ponto remoto, ou seja, o ponto a partir do qual ele não consegue mais enxergar um objeto em perfeita condição.
o hipermétrope e o presbiopia, a imagem forma depois a retina. Eles usam lentes convergentes e o cálculo da distância focal deles é assim. Esse ponto próximo é o ponto a partir do qual ele começa a enxergar o objeto. Tanto o hipermétrope quanto a pessoa que tem presbiopia tem dificuldade para enxergar de perto, mas enxergam perfeitamente de longe. O astigmatas, as visões dele, ele não enxerga nem de perto nem de longe, o problema está na assimetria da córnea, perfeito? E eles precisam usar lente cilíndrica ou esferocilíndricas, tanto faz. Tá? Tem que ter a palavra cilíndrica na parada aí. Galera, e a partir daí, nós teremos que fazer exercício. O exercício fica para a próxima aula. Galera, fechado aí? Alguma dificuldade? Estou sendo cancelado. Vocês estão tomando café, estão assistindo o jornal, mas não estão conversando comigo. Não, é tranquilo. Perfeito, Camille. Galera, já que ninguém tem mais nenhum comentário, então, eu dou por encerrada a nossa aula. Bom dia para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula. Fui.